O que você sabe sobre o rei Salomão? Governante do Reino Unido de Israel, ele se tornou sinônimo de riqueza, poder e, acima de tudo, sabedoria. A fama de Salomão é tão grande que nem mesmo a Bíblia foi capaz de contar tudo sobre ele, já que existem lendas sobre as suas grandes realizações que permeavam tanto o folclore judaico quanto o islâmico. Elas falavam de seu domínio sobre demônios, animais e todos os poderes da terra. Como é que é, André? Como assim? O rei Salomão tinha domínio sobre demônios? Como um personagem tão famoso da Bíblia poderia ter alguma relação com seres malignos? Não faz sentido. Vem comigo que eu vou te contar em detalhes essa história. E que bom estarmos juntos novamente. Espero que esteja tudo bem com você. O rei Salomão é conhecido principalmente por dois atributos: a sua grande sabedoria e a sua grande riqueza. Existiam outras pessoas ricas no tempo de Salomão, mas ele tem a fama de ser o cara mais sábio que já viveu e uma riqueza que não encontra semelhança em toda a história. A sabedoria dele não era algo natural. As escrituras sagradas explicam que a sua inteligência foi um presente do Criador. Depois de fazer um sacrifício a Deus, ele adormeceu e o Senhor apareceu em sonho e lhe ofereceu qualquer coisa que o seu coração desejasse. Seguindo o exemplo de seu pai Davi, Salomão astutamente pediu apenas sabedoria para governar com justiça e discernir o bem do mal. Deus ficou satisfeito por ele não ter pedido uma vida longa, riquezas ou mesmo a morte dos seus inimigos. Então ele fez de Salomão o mais sábio possível e, para completar, o fez também rico. O exemplo mais famoso dessa sabedoria é aquela história sobre cortar um bebê ao meio, conhecida como o julgamento de Salomão. Nesse caso, não sei se você conhece a história, vou lhe contar rapidamente. Duas mulheres afirmavam ser a mãe de um bebê. Salomão, então, mandou partir a criança ao meio e dar a metade para cada uma delas. Foi então que ele percebeu que uma das mulheres se dispôs a perder a sua metade para que a sua criança não morresse. E com isso, ele descobriu que ela era a verdadeira mãe. Muitos exemplos da famosa sabedoria de Salomão podem ser encontrados em toda a história judaica, como a história que fala que ele entendia a língua dos animais e dos pássaros e que ele poderia determinar a culpa de uma pessoa simplesmente olhando para ela, sem necessidade de julgamento. Uma história bem conhecida mostra-o triunfando numa batalha de inteligência contra o faraó dos egípcios, um povo que era famoso também por sabedoria e astúcia. Segundo a história, quando Salomão estava se preparando para construir o seu grande templo, ele pediu ao faraó para que lhe fornecesse construtores e arquitetos. O faraó pensou em enganar Salomão, enviando apenas homens que seus astrólogos determinaram que morreriam dentro de um ano. Bem, mas isso não teria enganado Salomão, cujo discernimento lhe permitiu ver o destino dos homens apenas olhando para eles. Como tal, ele enviou os homens de volta ao faraó com caixões e mortalhas, que são aqueles panos com os quais se envolve o cadáver da pessoa que será sepultada. Junto, havia uma carta dizendo que se o Egito não tinha escassez de caixões e mortalhas, não havia necessidade de enviar todos aqueles homens. Bem, Salomão também era famoso por ser um homem, digamos, na linguagem popular e atual, mulherengo. As histórias contam que o rei tinha 300 esposas. Gente, como é que ele conseguia, hein? O homem é um herói. Mas não é só isso. Ele tinha mais 700 concubinas, que é basicamente uma escrava cujo trabalho é justamente manter relações sexuais com seu rei. O seu verdadeiro problema, no entanto, foi que ele não se estabeleceu apenas com uma boa garota judia como a sua mãe desejava. Em vez disso, suas esposas eram princesas de várias nações. Dizem que essa foi uma estratégia política. Quer saber como? Olha só, um dos casamentos de Salomão foi com a filha do faraó egípcio, que tinha como objetivo fortalecer uma aliança política. Porém, a Bíblia diz que muitos dos seus casamentos realmente foram por amor. O problema de Salomão em introduzir todas essas princesas estrangeiras em sua casa foi que elas trouxeram seus deuses pagãos com elas, o que causou sérios problemas ao rei. Aliás, Deus já havia alertado sobre isso, não somente a ele, mas também a todo Israel.
para que eles se casassem apenas entre si e mantivessem a fé única no Deus judaico. Pelo fato de permitir a adoração de deuses estranhos dentro de casa, dizem que ele também passou a adorar essas entidades pagãs, construindo até locais de culto para elas. Um deles era Moloque, um deus amonita cuja adoração tradicional incluía o abominável sacrifício de crianças. As histórias contam até que ele esmagou gafanhotos como um sacrifício a Moloque para conseguir ter sexo com uma mulher sunamita. Salomão também é atribuído a muitos objetos mágicos, como um tapete voador. Mas de todos os itens mágicos que ele usou durante o seu reinado, provavelmente o mais famoso era um anel. E é aqui que os demônios entram na história. Dizem que esse anel permitia controlar espíritos malignos. Em muitos contos populares, esse anel era conhecido como o selo de Salomão e apresentava uma estrela de Davi de 6 pontas. Embora muitas pessoas citem o tal anel, outras histórias falam que esse objeto era, na verdade, um vaso de bronze. Existem os textos do Testamento de Salomão e da Chave Menor e Maior. Esses documentos apresentam muitas passagens sobre os assuntos de astrologia e esoterismo, além da relação da sua religião com outros deuses e também sobre a invocação de demônios e espíritos. Dizem que, mais para o fim da vida, Salomão teria se desviado dos ensinamentos do Deus judaico, que foi quando ele começou a adorar os seus deuses, os deuses das suas esposas. Bom, mas o caso de Salomão com os demônios começou quando ele ouviu a história de um servo que teria sido atacado por um demônio de nome Ornias. Ele tem a fama, esse demônio, de estar sempre em busca de pessoas para sugar a sua vitalidade e juventude. Após a história envolvendo Ornias, o rei Salomão começou a praticar rituais de invocação e proteção que hoje são conhecidos como a arte de Almadel. Os textos também contam que a invocação de Gabriel parece ter rendido muito mais que inteligência a Salomão. O arcanjo teria confiado a ele o tal anel poderoso, com uma estrela de 6 pontas. Com o anel em mãos, o rei tinha poderes suficientes para controlar demônios e espíritos e não poupava ordens para que eles cumprissem tarefas secretas em seu lugar. Supostamente, o poder do anel teria corrompido a mente do rei, que assumiu o controle de Ornias para chegar a Belzebu, o príncipe dos demônios, e pedir que ele concedesse poder sobre uma legião de almas. Essa lenda também conta que Salomão teve sob o seu poder 72 anjos caídos, condenados por desejarem as filhas dos homens. Possuindo tanto poder, parecia que nada poderia parar o rei Salomão. Com pleno controle sobre os demônios, ele então usou a força do mal para ajudar na construção do Templo de Salomão, que é considerado o primeiro da cidade de Jerusalém. Depois do templo pronto, começaram a surgir histórias envolvendo o rei e a maçonaria. As histórias contam que várias lojas maçônicas do mundo têm alguma conexão entre esses seres espirituais, embora isso nunca tenha sido realmente provado. Mas num certo momento, Salomão acabou sendo traído pelas forças do mal. Uma coletânea de livros sagrados dos judeus e também o livro de Tobias sobre a origem judaica contam histórias de que ele teria sido confrontado pelo rei dos demônios, Asmodeus, que o enganou, roubou o anel do poder e jogou no mar para os peixes comerem. Os servos demoníacos que supostamente levaram o rei à glória, agora se rebelaram contra ele. Além disso, como castigo, Salomão foi banido do seu próprio reino e passou a viver como um andarilho, vagando e trabalhando dia e noite, a mais de 600 quilômetros de Jerusalém. Histórias antigas de rabinos contam que um dia, enquanto Salomão estava vagando por um mercado, ele encontrou o peixe que tinha comido o seu anel do poder. Decidido a livrar o seu antigo reino das garras do poderoso rei dos demônios, ele voltou para Jerusalém e invocou o arcanjo Rafael, que destronou Asmodeus e abriu caminho para um sucessor de Salomão. Lembrando que, apesar de parte dessa história de Salomão ter sido contada na Bíblia, essas histórias envolvendo os 72 demônios foram contadas nos textos do
testamento de Salomão e da chave menor e maior. Portanto, essas histórias não devem ser tomadas como verdade absoluta, apesar de serem interessantes. O que achou de toda essa narrativa? Deixe nos comentários a sua opinião. Muito obrigado pela sua companhia especial. A gente se vê num próximo vídeo.